Ao contrário do que muita gente acha, as armas de pressão têm uma história aí de centenas de anos. E é disso que a gente vai falar hoje aqui no meu canal. Ao contrário do que muita gente acha, armas de pressão não são uma novidade, embora tenham se popularizado relativamente há pouco tempo. Mas os primeiros registros de armas de pressão acontecem ainda no século XVI, portanto, em média, aí, 100 anos após apenas o aparecimento das primeiras armas de fogo. Portanto, é bastante antiga a sua história. As primeiras armas de pressão eram difíceis de serem construídas, necessitavam uma engenharia muito avançada para a época, uma mecânica, uma metalurgia muito avançada, portanto elas eram caras de se fabricar, a fabricação, né, era muito lenta e elas acabaram sendo abandonadas lá pelo começo do século XVII. Porém, a partir do século XVIII, com novas, né, com inovações na construção metalúrgica, na engenharia, elas começaram a se popularizar. Não como armas de recreação, de plinking ou de uso esportivo, mas como armas militares. Chegaram a ser usadas, inclusive, por batalhões da Áustria e da França na época. Somente a partir da década de 60, ou melhor, um pouco depois da Segunda Grande Guerra, é que empresas como a inglesa BSA ou a espanhola Gamo, né, começaram ou a Diana, alemã, né, começaram a fabricar armas de pressão diferentes do sistema de PCP, né, ou seja, aquela onde o ar fica pré-comprimido na arma, desenvolver os primeiros sistemas de mola ou pistão. Uma curiosidade, né, como essas armas, isso lá ainda, quando elas eram utilizadas para uso militar, né, como essas armas não faziam barulho, né, ou tinham um barulho muito reduzido, elas foram muito utilizadas na Guerra da Secessão Americana por snipers, por atirador de elite. Só tinha um problema. Se você fosse pego com uma arma de pressão durante a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, você seria sumariamente fuzilado, porque essas armas eram consideradas armas de um atirador covarde, né, que queria matar ali no silêncio da noite. Normalmente os alvos eram oficiais das tropas inimigas. Então, quem fosse pego com uma arma dessa era simplesmente executado. Mas voltemos aí à história, parte moderna aí dessa história, né, e mais ou menos como chegamos aqui nessas armas que a gente usa até hoje, né? Então, lá na década de 60, isso começa a se popularizar bastante na Europa. Abate de pequenos animais, tiro recreativo, né, o que o americano chamou de plinking, né, ou seja, tiro a latinha, tiro a acertar uma latinha, acertar uma tampinha de garrafa, cortar um cigarro, cortar uma carta, né, ou seja, entretenimento. Tá? Na década de 70, elas se tornam populares nos Estados Unidos, depois que o Beeman, né, que é a famosa marca Beeman, fundou a sua fábrica, utilizando primeiro armas fabricadas na Europa, né, e só trazidas para os Estados Unidos, depois fabricadas localmente. Na década de 80 é que se começa a desenhar o esporte do tiro com a utilização de armas de pressão. Isso acontece em 1982. Já em 1984, ela se torna uma modalidade olímpica, né? Ela estreou nas Olimpíadas em 1984 em Los Angeles, Estados Unidos, e continua aí até hoje nas Olimpíadas. Inclusive, né, meu grande amigo aí, Felipe Vu, né, um atirador olímpico brasileiro, atira, uma das modalidades que ele faz é com armas de pressão. Na década de 90, houve um resfriamento, né, na popularidade das armas de pressão no Brasil, mas isso retorna com muita força nos anos 2000. Por quê? Porque aí surgiram vários fóruns, né? Eu mesmo participava de vários, um dos mais conhecidos era o Airgun, provavelmente muita gente que está assistindo isso aqui vai lembrar desse fórum, né? Nós realizamos competições, né, grandes, com mais de 250 atiradores, né, no Clube RAM, lá em São Paulo. Foi realmente um boom, né, do tiro
de ar, né, no tiro de ar comprimido, tanto das PCPs quanto das de mola ou pistão, né, o chamado gás RAM. Né? Eu tenho até hoje, uma curiosidade para vocês aí, eu tenho até hoje o jogo de silhuetas feitas por um amigo meu inglês, radicado no Brasil há muitos anos, o Andy Steers, né? E um dia a gente estava no sítio dele e ele falando dessa modalidade, que era o Field Target, que é uma simulação de caça ou de abate de pequenos animais usando silhuetas que, uma vez atingidas num determinado ponto, eles desarmavam e caíam. Eu fiquei bastante interessado e ele falou, poxa, eu vou fazer isso para você. E ele mesmo ali, naquele sítio, né, na sua oficina ali, fez o primeiro jogo de silhuetas metálicas para Field Target que foi usado numa competição no Brasil. E eu tenho esse pedacinho da história aí que muito bem guardado e com muito carinho, né? E realmente houve uma explosão. E por que essa explosão aconteceu? Porque as pessoas queriam atirar, mas a gente estava no auge do Estatuto do Desarmamento, campanhas de desarmamento. Para você atirar esportivamente, né, se tornou muito mais caro, muito mais burocrático, muito mais difícil, muito mais chato. Arma de pressão não. Arma de pressão você ia, como é até hoje, você vai na loja, tendo 18 anos, compra essa arma, compra munição, leva para casa no porta-mala do teu carro, tá a fim de atirar no clube, vai lá, põe no porta-mala, vai pro clube. Não quer atirar no clube, quer atirar no fundo do quintal, pode atirar, não é proibido usar armas de pressão em ambiente urbano, claro, desde que isso não coloque pessoas ou objetos em risco, né? Mas não é ilegal você disparar uma arma de pressão, inclusive aqui dentro do meu escritório, se eu quiser ficar treinando com uma arma de pressão, eu posso fazê-lo sem problema nenhum, não há ilegalidade. Da mesma forma que não há nenhum tipo de ilegalidade se você levar o seu filho para um clube de tiro e ele ficar tirando de airgun, ele ficar atirando com armas de pressão. Então isso ajudou a popularizar. Você tinha a dificuldade de comprar uma arma de fogo e ao mesmo tempo você queria praticar um esporte, queria atirar, fosse tiro lúdico, fosse um tiro esportivo, não importa, com uma arma. E aí popularizou as armas de pressão. Depois do passar dos anos, em especial depois da eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, onde ficou mais fácil, né, você se tornar um atirador esportivo e comprar armas de fogo, algumas que até era um sonho da gente, a gente não podia realizar, né, as pessoas acabaram migrando, saindo da arma de pressão e voltando para o tiro de fogo, com arma de fogo. Eu mesmo confesso, né, que assim, eu atirava muito com arma de pressão, depois quando a coisa deu uma melhorada e ficou um pouco mais fácil, vamos dizer assim, eu voltei para as armas de fogo. Mas eu atirei muita pressão, eu tenho muita arma de pressão até hoje, né? Essa aqui são 4 das que eu tenho, e eu pretendo mais para frente mostrar cada uma delas, tá? E agora olha só que interessante, né? Nós tivemos primeiro essa questão da dificuldade, depois a facilidade e agora voltou a ser difícil. Pela minha experiência, né, já passei por isso num passado recente, eu tenho certeza absoluta que o tiro com arma de pressão vai voltar nos próximos anos com muita força. Vai ser uma substituição para aqueles que não vão conseguir mais atirar esportivamente com armas de fogo, porque vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil e para algumas situações vai ficar até mesmo proibitivo. Arma de pressão não. Talvez a gente volte para a questão das restrições de calibre de arma de pressão, que também existiam no Brasil, por incrível que pareça, né? Então você só podia armas de pressão até 6 milímetros, né? As PCPs só podiam ser compradas por quem tinha 21 anos. Determinada época era necessário até colocar no CR, mas depois isso caiu rapidamente, né? Esperamos, rezemos, oremos para que isso não volte a acontecer. Eu acredito que não, de qualquer forma. É uma regra que eu sempre levo comigo e sempre tento passar para frente. Se parece uma arma, vai ser tratada como uma arma. Tá? Então essa é mais ou menos, resumidamente, aí, a história das armas de pressão no Brasil e do mundo. Eu ganhei minha primeira arma de pressão com 8 anos de idade, lembro até hoje, era uma Rossi, né? Meu pai comprou na Casa de Ana, lá em São Paulo, uma casa de armas muito famosa na época. E eu lembro até hoje a sensação de rasgar aquele papel da Casa de Ana, né? Encontrar ali o logo da Rossi, né? Sabendo que ali tinha uma arma de pressão. Infelizmente essa arma se perdeu no tempo, é uma pena mesmo, mas eu, de qualquer forma, guardo excelentes lembranças, né? E uma das coisas que eu mais lembro, comprar chumbinho, né? Ninguém chamava de munição, né? Era chumbinho. Arma de pressão ninguém falava, era espingarda de chumbinho, né? E comprar chumbinho, então, a gente tinha, né, os mais baratos, como esse
Tupi, eu acho que existe até hoje, inclusive, ou o Pardal, né? São chumbinhos muito mal feitos, grande parte aqui nem entra na arma, eles não têm precisão nenhuma, só que eles eram extremamente baratos, né? Eram o mais barato. Quando a gente estava com um pouquinho mais de dinheiro, a gente comprava, por exemplo, um da Rossi, né? Esse aqui, ó, que é também é de baixa qualidade, mas ele já tinha um acabamento melhorzinho, melhor do que esses. Agora, dia de pagamento mesmo, a gente comprava o Diabolô, né? Esse aqui era da CBC, caixinha original da época, ainda tem bastante deles aqui, e era, nossa, muito melhor do que isso aqui, só que era 10 vezes mais caro, né? Então, dia de pagamento era esse, o resto do mês era o que dava para comprar. E eu lembro que ali pelas ruas da Praia Grande, eu andava o dia inteiro com a minha arma de pressão nas costas, né? Pela rua mesmo, era a rua. A rua que eu morava não tinha asfalto, não tinha saneamento básico, né? Não tinha esgoto, na realidade, né? Era esgoto a céu aberto. E a gente passava o dia caçando rato, ou pelo menos tentando acertar rato, porque era difícil acertar com essa arma. Eram armas de mola muito fracas também, né? Então a maioria das vezes o rato só saía correndo. Mas isso faz parte aí da minha infância, né? Os chumbinhos no Brasil, né, as munições, também evoluíram bastante. Então, lá na época que a gente fazia os campeonatos, os anos 2000 até 2007, 2008, né, nós tínhamos, por exemplo, a Rifle, né? Então, a Rifle, ela fabricava esse chumbinho, não era um chumbo de boa qualidade, né? Mas eles tinham uma coisa muito legal, eles sempre estavam presentes, né? Então, essas caixas, eu tenho dois tipos, né? Que é o rounded aqui, né? Que é aquele, o dome, né? Que é aquele que tem a cabecinha arredondada, e o flat, né? Que é normalmente o que tem mais precisão, né? E eles sempre estavam participando, né? Mandavam caixas e caixas de chumbinho pra gente premiar os ganhadores ou sortear, né? E eles evoluíram de uma forma fantástica, né? E passaram de chumbinhos medianos, vamos dizer assim, para chumbos top, né? Como por exemplo esse aqui, ó, né? Que é o já série premium, né? O flatted, uma lata já padrão internacional, né? Ele vem muito bem acabado, você não tem rebarbas, os pesos são muito constantes, né? Então são chumbos já realmente chumbos de excelente qualidade, né? Coisa que a gente só tinha até muito pouco tempo atrás com chumbos importados, né? Gamo, Norinco, a RWS, que são chumbos top alemãs. Só que qual era o problema, né? Quando a gente estava lá nos anos 2000, no dólar 1 por 1, isso não era muito problema. Depois que o dólar disparou, pô, você vai pagar 200 para uma caixinha de chumbinho, 250 para uma caixinha de chumbinho, é complicado, né? Até para quem, normalmente chumbinho a gente, quando tá tirando, né, por divertimento, a gente atira muito, né? Então uma caixinha dessa, eu lembro quando eu era criança, só que não dava para meio dia de brincadeira, né? Hoje, o bacana desse mercado é que você vai ter armas a partir aí de R$700 até armas de 10, 15 mil reais, para todos os gostos. Outra coisa importantíssima, isso é muito bom para você introduzir as crianças no mundo do tiro esportivo. Os fundamentos do tiro, né, são os mesmos para qualquer tipo de arma. Seja uma arma de fogo, seja uma arma de pressão, seja um airsoft, seja uma Nerf, seja uma arma de tiro, não importa. Né? Os fundamentos, então você praticando com uma arma de pressão, claro que não é a mesma coisa, né? Você vai estar praticando o tiro também. Né? Então, só para matar a curiosidade de vocês aqui, então nós tínhamos aqui, eu tenho esse modelinho aqui, que é da Yult, inclusive ele está com o nome da minha filha gravado, só que na época foi a CBC que mandou para ela de presente, porque ela tinha ganhado um campeonato, né? E ela foi destinada exatamente ao público jovem, né? Ao público de crianças aí. Ela é bem menor, né? E o armar dela é muito, né? Tá vendo? Uma mão só você consegue armar, criança apoiando, né? Ela consegue fazer armar esta arma, né? Eu lembro quando eu era criança, eu punha na cadeira, né? Uma cadeira estofada aí, com as duas mãos, eu tinha 8, 9 anos, virava e mexia, batia o cano na cara, fechava o dedo, faz parte, né? Essa aqui, acho que é a mais antiga que eu tenho, que é uma Slavia, né, feita na antiga Tchecoslováquia. Ela é da década de 50 e também destinada a crianças, né? Por isso que ela é bem pequena aqui, bem leve, tá? Essa aqui é o meu xodó, que é uma Hunter Gamo 440, né, em calibre 4,5. Ela tá com gás RAM, né? Só que foi todo um trabalho feito por um armeiro,
né, fixação da luneta, do mount aqui da luneta, né, o colocador do must break aqui, para você ter um apoio melhor para armar. Isso aqui não é silenciador, muita gente confunde. Ah, é o silenciador? Não, isso aqui é simplesmente para você ter mais apoio para armar, né, o sistema de disparo dela. Tá com um gatilho regulável, é uma arma muito precisa, muito bacana, muito boa mesmo, tá? E essa aqui é uma curiosidade, não que seja uma arma exatamente boa, mas é uma arma chinesa, né, da Ban, e ela é feita até hoje, na realidade, numa fábrica que faz também o AK-47, né, o Kalashnikov modelo 47. Então ela usa algumas peças do Kalashnikov. Essa coroa rebatível, por exemplo, é do Kalashnikov. O sistema de mira dela é do Kalashnikov, tá? Salvo engano, o guarda-mato é do Kalashnikov, tá? E ela tem um sistema de armar de alavanca, né? Um pouco diferente aí das de quebrar, tá aqui? Então você... E aí você coloca o chumbinho diretamente aqui, o que me dá uma aflição terrível, né? Imaginar isso aqui voltando aqui, pegando meu dedo, mas não acontece, tá? É só aflição mesmo. Fechou, e aí você tem o sistema aqui de trava, né? E faz o disparo. Vou fazer uma coisa aqui que não se recomenda, mas eu vou ter que fazer, que é um disparo em seco, tá? Porque essa mola ela vai bater lá na frente com muita força. E constantemente isso pode causar até mesmo a quebra da arma, tá? Então a arma, PCP não tem problema atirar em seco. Agora, armas de mola não é recomendável, tá? Não é que vai estragar você fazendo uma hora ou outra, mas se fizer isso com constância, ela pode ter problema. Então, o ideal, eu só fiz aqui para não ter que municiar e atirar em nada. Bom, essa é a introdução aqui sobre armas de pressão para você. É um mundo que vale a pena conhecer também. É um mundo que vale a pena introduzir seus filhos, seus amigos, né? Porque às vezes você tem aqueles amigos chatinhos que não gostam de arma. Arma de pressão, todo mundo gosta. Não vai comprar aquelas taticonas, tá? Compra uma, sabe, uma CBC, uma Gama, que tem a cara de arma de espingarda de chumbinho. Leva pro sítio, põe o pessoal para atirar. Você já vai quebrando esse paradigma do tiro, né? Porque assim, a boa cultura do tiro, ela é muito ampla. Ela não se restringe às armas de fogo. Tiro pode ser tiro com arco, com balestra, com zarabatana, com estilingue, com armas de pressão, com airsoft, né? Então é isso que a gente tem que difundir no Brasil para um dia a gente conseguir ter uma mudança realmente profunda e duradoura no que diz respeito a isso. E cabe a todos nós participar disso e fazer a sua parte, mesmo que seja bem pequenininha. Você convencer uma pessoa que o tiro é legal, já está ótimo, né? Já é maravilhoso. Imagine isso crescendo exponencialmente. Vamos ficando por aqui hoje no nosso vídeo. Gostou? Dá seu like aí. Não se inscreveu aqui no meu canal? Se inscreva no meu canal, deixa comentário aqui embaixo, é importante pra gente isso. Gostou, não gostou, quer me xingar, não tem problema, mas deixa seu comentário. Quer saber mais sobre alguma dessas armas aqui, por exemplo? Pode deixar aqui a sua sugestão. E lembrando, né, o pessoal que está já no meu bunker, no bunker do Bené, vai ter isso aqui muito mais aprofundado em novos vídeos aí que virão pela frente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.